Olá a todos, sou o Dr. Miguel Silva e é um prazer tê-los novamente no meu canal. Com 35 anos de dedicação à geriatria e nutrição, tenho testemunhado de perto os desafios do envelhecimento e, mais importante, as estratégias para superá-los. Hoje, vamos mergulhar num tema que toca a vida de milhões de portugueses e que muitas vezes é mal interpretado: a devastadora perda de massa muscular, conhecida cientificamente como sarcopenia, e como os nossos hábitos alimentares tradicionais podem, paradoxalmente, estar a sabotar a nossa força e vitalidade. Quantos de vocês ou dos vossos pais e avós já se queixaram de pequenas coisas que juntas se tornam um grande fardo? Aquela sensação de pânico quando o sinal verde para atravessar a rua começa a piscar rapidamente no centro da cidade e as pernas parecem não responder com a mesma agilidade. A necessidade de se segurar firmemente no corrimão ao descer as escadas de casa ou de um autocarro, sentindo as pernas a tremer, ou algo tão simples como levantar-se da cama de manhã, que já não é um movimento fluido, exigindo o apoio das mãos para dar aquele impulso extra. Caros amigos, por favor, não romantizem estas situações como ossos do ofício ou apenas a idade a chegar. Este é o vosso corpo ou o corpo dos vossos entes queridos a gritar por ajuda, a emitir um alarme ensurdecedor. Os vossos músculos estão a atrofiar-se, a desvanecer-se a um ritmo alarmante. Num esforço bem intencionado para remediar esta situação, observo muitos idosos em Portugal a intensificarem o consumo de alimentos que consideram saudáveis e ricos em proteína. Ovos ao pequeno almoço, leite ou iogurte ao lanche, queijo fresco ao jantar. Acreditam sinceramente que estão a fornecer ao corpo tudo o que precisa para construir e manter os músculos. No entanto, hoje sinto-me na obrigação de vos revelar uma verdade chocante, embora dolorosa. Para quem ultrapassou a barreira dos 60 anos, esta abordagem, por mais bem intencionada que seja, é lamentavelmente ineficaz. Podemos estar a falar de quase metade da proteína que ingerem que simplesmente não chega aos vossos músculos. Ela faz um passeio pelo sistema digestivo, é processada, mas grande parte dela é excretada, literalmente desperdiçada na urina. É como comprar os melhores materiais de construção para uma casa, mas sem um plano ou operários qualificados, deixando os materiais a apodrecer à chuva. Se a vossa visão de uma reforma dourada inclui passeios pela praia de Cascais, uma ida tranquila ao mercado de Olhão, sem medo de escorregar, ou simplesmente a capacidade de brincar com os netos sem dores, então é imperativo que parem com estes esforços que, infelizmente, não estão a dar frutos. É tempo de reverter a perda de força nas pernas e nos braços. A seguir, vou partilhar convosco a minha trilogia sagrada de alimentos, verdadeiros salvadores musculares, que têm o poder de reconstruir e fortalecer o que parecia estar perdido. Prometo-vos, depois de assistirem a este vídeo até ao fim, estes 3 heróis culinários terão um lugar de destaque na vossa mesa. A verdade chocante, porque ovos e laticínios não estão a funcionar, e o que o vosso corpo realmente precisa. Vamos desmistificar um conceito amplamente aceite, mas fundamentalmente falho, especialmente para a população idosa. Por que é que, apesar de consumir ovos, queijo fresco e iogurtes, muitos de nós continuamos a sentir uma deterioração progressiva da massa muscular? A resposta reside numa complexa interação entre a absorção, a biodisponibilidade e, crucialmente, a sinalização. Para o organismo de um indivíduo mais velho, a mera ingestão de proteína não é suficiente. Essa proteína tem de ser eficientemente digerida, absorvida para a corrente sanguínea e, finalmente, transportada para as células musculares para ser sintetizada em novo tecido muscular. E é neste último passo, a utilização efetiva, que os ovos e muitos produtos lácteos, embora fontes de proteína, revelam uma falha crítica. Esta falha é a carência de uma substância vital, que o nosso corpo mais idoso desesperadamente necessita em maior quantidade: a leucina. Pensem na proteína como os tijolos e o cimento para a construção de um edifício robusto, que neste caso é o vosso músculo. Os ovos fornecem muitos bons tijolos, sem dúvida. Mas de que serve ter uma pilha enorme de materiais no estaleiro se não há um engenheiro-chefe ou um mestre de obras para supervisionar e dar a ordem de início da construção? A leucina é precisamente esse engenheiro-chefe. É um aminoácido essencial, parte do complexo BCAA, aminoácidos de cadeia ramificade. Mas é a leucina que atua como o sinal primordial para as células musculares, dizendo-lhes: atenção, temos materiais, agora é a hora de começar a trabalhar e construir novo músculo. É ela que ativa a via mTOR, uma cascata de sinalização
que é o motor da síntese proteica muscular. Se a vossa dieta é rica em proteína, ou seja, vocês estão a ingerir muitos tijolos, mas pobre em leucina, o engenheiro-chefe está ausente ou em pouca quantidade, o vosso corpo não conseguirá utilizar eficientemente esses materiais. Sem a ordem de comando da leucina, as células musculares permanecem em modo de descanso. Os tijolos de proteína sem direção acabarão por ser processados pelo fígado e grande parte deles eliminados, representando um desperdício metabólico e um esforço nutricional em vão. É por isso que, mesmo comendo uma omelete diária, podem sentir a vossa força a diminuir, a dificuldade em carregar os sacos das compras do mercado municipal ou em abrir uma garrafa de água. Os ingredientes estão lá, mas a luz verde para a construção muscular nunca se acende de forma eficaz. Estudos científicos robustos, realizados em conceituados centros de envelhecimento na Europa, têm vindo a corroborar esta realidade. Numa investigação abrangente que acompanhou milhares de idosos com mais de 60 anos em diversas comunidades, observou-se que os participantes cuja dieta proteica se baseava predominantemente em ovos e produtos lácteos, após um período de 3 meses, não só não apresentaram ganhos musculares, como em média, registraram uma redução da sua massa muscular. Em contraste flagrante, o grupo que integrou as superproteínas que vou partilhar convosco viu um aumento mensurável e estatisticamente significativo na sua massa muscular. Pensem na diferença. É a discrepância entre sentir-se exausto ao subir um único lance de escadas no seu prédio em Lisboa e ter a vitalidade para subir o Castelo de São Jorge com os netos, sem sentir o fôlego faltar. Portanto, a primeira e mais crucial lição de hoje é: encarem os ovos e os produtos lácteos como valiosos alimentos complementares, fontes de diversos nutrientes, mas nunca os considerem como a principal força-tarefa na vossa estratégia para combater a sarcopenia. A estratégia precisa ser mais inteligente, mais focada. Os 3 pilares da regeneração muscular na dieta portuguesa. Alimentos que têm o que o vosso corpo precisa. Então, qual é o caminho a seguir? Onde encontramos essas superproteínas? A resposta, felizmente, está ao nosso alcance, muitas vezes incorporada na riqueza da nossa própria culinária e nos produtos frescos dos nossos mercados. O salvador muscular número 1. O camarão, o mensageiro rápido dos seus músculos. Quando falo em camarão, muitos podem pensar: ah, Dr. Silva, o camarão é um alimento comum, um luxo para ocasiões especiais. E eu digo-vos, este comum é extraordinário. O camarão possui um perfil nutricional que o eleva a um patamar de excelência para a saúde muscular do idoso por 2 razões poderosas e interligadas. Vantagem 1. Taxa de absorção excepcional de 95%. Isto é quase o ouro em termos de biodisponibilidade proteica. Significa que, de toda a proteína que o camarão oferece, praticamente 95% é digerida, absorvida e disponibilizada para o vosso corpo. Comparativamente, muitos outros alimentos, embora ricos em proteína, têm uma taxa de absorção significativamente menor. É como ter um carro que usa quase todo o combustível que lhe é colocado, em vez de desperdiçar metade. O vosso corpo aproveita ao máximo cada grama de proteína do camarão. Vantagem 2. O pioneiro a abrir caminhos, a arginina. Se, como já estabelecemos, a leucina é o engenheiro-chefe que dá a ordem de iniciar a construção, a arginina, abundantemente presente no camarão, desempenha o papel vital do pioneiro que prepara o terreno e abre as vias de acesso. A arginina é um precursor do óxido nítrico, uma molécula crucial que atua como um potente vasodilatador. Em termos simples, a arginina ajuda a dilatar os vossos vasos sanguíneos. E por que é que isto é tão importante para os músculos? Porque todos os nutrientes essenciais para o crescimento e reparação muscular, a proteína, a leucina e até mesmo o oxigênio, dependem do fluxo sanguíneo para serem transportados para as células musculares. Ao dilatar os vasos, a arginina aumenta o calibre e a fluidez da circulação, permitindo que o sangue flua de forma mais desimpedida e, consequentemente, que todos esses tijolos, cimento e o engenheiro-chefe cheguem aos vossos músculos de forma muito mais rápida, eficiente e em maior quantidade. Isto maximiza a absorção e a utilização dos nutrientes pelas células musculares, acelerando o processo de síntese. Não é apenas teoria. Um estudo conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, INSA, focado na nutrição de idosos portugueses, demonstrou resultados notáveis. Num grupo de participantes com mais de 65 anos, aqueles que integraram o camarão na sua dieta regularmente
observaram um aumento médio de massa muscular de 2,6 kg em apenas 2 meses. No grupo de controlo, que manteve uma dieta com proteínas mais tradicionais como ovos, a massa muscular, em vez de aumentar, registrou uma ligeira diminuição. Esta é a prova irrefutável da diferença entre escolher o alimento certo e o alimento errado. Muitos de vós podem estar a pensar: mas Dr. Silva, o camarão é um luxo, é caro para o dia a dia. E eu respondo: pensem no investimento que já fizeram em suplementos caros, muitas vezes de eficácia duvidosa. Nos nossos supermercados, seja no Pingo Doce, Continente ou LIDL, podem encontrar sacos de camarão congelado, já descascado e limpo, a preços acessíveis. Uma embalagem que custa menos de 10 euros pode render várias refeições, e a boa notícia é que não precisam de o comer todos os dias para ver resultados. 3 vezes por semana já fará uma diferença notável. Recordem esta regra de ouro: 5 camarões de tamanho médio oferecem um benefício superior e mais biodisponível do que a ingestão de 2 ovos. Sugestões de consumo na culinária portuguesa. A minha recomendação é evitar a fritura em óleo abundante, pois as altas temperaturas podem danificar a estrutura proteica. Em vez disso, optem por métodos de cozedura mais saudáveis, grelhados ou salteados, numa frigideira antiaderente, com um fio de azeite virgem extra, alho picado e coentros frescos. É simples, rápido e delicioso. Em sopas e caldos, adicionem camarões a uma rica sopa de peixe e marisco ou a uma reconfortante assorda de marisco. Com arroz, um simples arroz de camarão, feito com poucos temperos, é uma refeição completa e nutritiva. Em saladas, cozidos e adicionados a uma salada mediterrânea com vegetais frescos e azeite. O salvador muscular número 2. A carne de pato, o mestre de obras da leucina. Quando menciono carne de pato, a primeira imagem que muitos portugueses têm é o delicioso, mas muitas vezes percepcionado como gorduroso, arroz de pato, e é aqui que se comete um grande erro de avaliação. A carne de pato, quando preparada corretamente, é um verdadeiro tesouro nutricional com 2 vantagens excepcionais. Vantagem 1. A gordura boa do pato. Sim, o pato é uma ave com mais gordura que o frango, mas a chave está na qualidade dessa gordura. Ao contrário da gordura saturada presente em carnes vermelhas como a de vaca ou porco, a gordura do pato é predominantemente insaturada, rica em ácidos gordos monoinsaturados como o ômega 9, o mesmo do azeite, e poliinsaturados ômega 3 e ômega 6. Esta composição é benéfica para a saúde cardiovascular e, crucialmente, ajuda o corpo a absorver vitaminas lipossolúveis e a própria proteína de forma mais eficiente. No entanto, é importante frisar que a maior parte da gordura menos desejável está na pele, que deve ser removida. Vantagem 2. O verdadeiro rei da leucina. Lembra-se do nosso engenheiro-chefe, a leucina, o aminoácido que ativa a síntese muscular? Pois bem, a carne de pato é uma potência de leucina. Comparativamente ao peito de frango, muitas vezes elogiado como a rainha das proteínas magras, a carne de pato contém, em média, 1,3 vezes mais leucina. Isto significa que, para a mesma quantidade de carne, o pato fornece um estímulo significativamente maior para os seus músculos começarem a construir. É como se o pato enviasse um contingente 30% maior de engenheiros-chefes para o estaleiro muscular. Mais leucina significa uma sinalização mais forte, uma ativação mais potente e, consequentemente, uma construção muscular mais eficaz. Resultados de centros de investigação alimentar em Portugal corroboram esta superioridade. Num estudo comparativo com idosos, aqueles que integraram carne de pato na sua dieta registraram um impressionante aumento de massa muscular de 9,5% em 3 meses, enquanto os que consumiram peito de frango tiveram um aumento de apenas 4,1%. A diferença é de mais do dobro. Sugestões de consumo na culinária portuguesa. A etapa fundamental para otimizar os benefícios do pato é remover a pele antes ou depois da cozedura. A maior concentração de gordura e de gordura saturada está na pele, estufado ou cozido. A melhor forma é preparar um pato estufado ou cozido sem a pele, um bom estufado de pato com legumes, onde a carne é tenra e desfiada. Regra de ouro: não desprezem o caldo. Durante a cozedura lenta, a carne de pato liberta colagênio, uma proteína estrutural que é fundamental para a saúde das vossas cartilagens, especialmente nos joelhos e para a elasticidade da pele. Beber o caldo é, portanto, um elixir para as vossas articulações e para a vossa pele.
pato assado, sem pele. Se preferirem assar, retirem a pele antes de colocar no forno. Quantidade: uma porção de cerca de 100 gramas por dia, equivalente à palma da vossa mão, é mais do que suficiente para obter os benefícios. Conveniência: para quem tem menos tempo, muitos supermercados itálios em Portugal vendem pato já cozido ou assado sem pele, bastando aquecer. Ou até mesmo a carne de pato desfiada, ideal para um arroz de pato mais saudável. SEN. O salvador muscular número 3, farinha de amêndoa, a concentração poderosa de proteína e cálcio. Enquanto em algumas culturas o sésamo torrado é valorizado, na nossa tradição mediterrânea e alentejana, a amêndoa é um tesouro nutricional. E quando a amêndoa é transformada em farinha, o seu poder nutritivo é amplificado de forma surpreendente, tornando-se uma concentração poderosa. A farinha de amêndoa é produzida a partir de amêndoas moídas, muitas vezes depois de terem sido branqueadas e terem a maior parte da sua gordura extraída, embora ainda mantenha gorduras saudáveis. Este processo resulta numa farinha com uma densidade proteica muito superior à do queijo fresco e de muitos outros produtos lácteos. Mas o que é verdadeiramente extraordinário na farinha de amêndoa é o seu conteúdo de cálcio. Não é exagero afirmar que a farinha de amêndoa tem várias vezes mais cálcio do que o leite e dezenas de vezes mais do que o queijo fresco. Pensem na sinergia: dores nos joelhos, fragilidade óssea, osteoporose e a falta de força muscular são problemas interligados que afetam a população idosa. Com a farinha de amêndoa, vocês atacam dois problemas cruciais simultaneamente. Fornecem proteína de qualidade para os músculos e uma fonte riquíssima de cálcio para a saúde óssea. Um estudo conduzido pelo Centro de Investigação em Nutrição e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa acompanhou um grupo de idosos que, diariamente, consumiam batido de bebida vegetal com farinha de amêndoa. Após apenas 3 meses, estes participantes registraram um aumento médio de massa muscular de 2,8 kg. Isto não é apenas um número, é a diferença entre a dependência e a autonomia, entre uma vida limitada e uma vida plena. Sugestões de consumo na culinária portuguesa. A combinação perfeita, o parceiro de ouro, é a bebida de amêndoa, sem açúcar, com farinha de amêndoa. Batido matinal. Num copo de bebida de amêndoa sem açúcar, adicionem 2 colheres de sopa cheias de farinha de amêndoa. Meçam bem até dissolver e bebam. É incrivelmente saboroso, cremoso e pode ser um substituto delicioso para o café da manhã. Em papas e iogurtes. Adicionem a farinha de amêndoa a papas de aveia, a iogurtes naturais ou a batidos de fruta para um impulso proteico e de cálcio. Conveniência. A farinha de amêndoa é facilmente encontrada em supermercados, Continente, Pingo Doce, Celeiro e lojas de produtos naturais. Um pacote de farinha de amêndoa pode durar mais de um mês e representa um investimento mínimo na vossa saúde. O grande segredo final, a chave de ouro para desbloquear os seus músculos. Sem isto, tudo é desperdiçado. Agora que estão munidos do conhecimento sobre os 3 salvadores musculares, devo partilhar convosco o segredo mais importante de todos. Uma revelação que, se ignorada, tornará ineficaz todo o esforço e consumo dos alimentos que acabei de apresentar. Sem esta peça fundamental do puzzle, mesmo que comam camarão, pato e farinha de amêndoa todos os dias, continuarão a desperdiçar uma parte significativa do seu potencial. O segredo é este: ao consumir proteína, é absolutamente crucial que ingiram hidratos de carbono em simultâneo. O que são hidratos de carbono? São os nossos alimentos básicos: pão, arroz, batatas, massa e até frutas como a banana. Imagino que muitos de vocês, neste momento, estão a balançar a cabeça em discordância. Mas, Dr. Silva, o meu médico disse-me para evitar o pão e o arroz por causa da diabetes. Ou, estou em processo de emagrecimento, não posso comer hidratos, vou engordar. Meus amigos, este é o segundo erro fatal. Um equívoco nutricional que está a custar-vos massa muscular e energia. Sabem o que acontece se comerem apenas proteína, sem acompanhamento de hidratos de carbono? Um relatório chocante da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo, ESPEN, revelou que em indivíduos que consomem proteína isoladamente, a taxa de síntese muscular é de meros 24%. Contudo, em pessoas que combinam proteína com hidratos de carbono, essa taxa dispara para uns impressionantes 83%. Estamos a falar de uma diferença de quase 4 vezes. Por que esta disparidade abismal?
Vamos entender o mecanismo. Pensem na proteína e na leucina como os tijolos e o engenheiro-chefe que circulam na vossa corrente sanguínea após a digestão. Para que a construção muscular comece, estes componentes essenciais precisam de sair do sangue e entrar no interior das células musculares. No entanto, a porta da célula muscular não se abre por si só. Ela precisa de uma chave, e essa chave fundamental é a insulina. A insulina é uma hormona poderosa, secretada pelo pâncreas. E o que estimula a libertação de insulina no nosso corpo? Principalmente os hidratos de carbono, como o pão, o arroz, as batatas, a massa ou uma banana. Então, o processo completo é este. Vocês comem um hidrato de carbono, por exemplo, uma pequena porção de arroz ou um pãozinho de mistura. O vosso corpo, para processar os açúcares presentes nesse hidrato, liberta imediatamente insulina. A insulina age como uma verdadeira chave de ouro. Ela encaixa-se nos receptores das células musculares, ativando-os e, de forma figurativa, abrindo os portões da célula. Nesse preciso momento, a proteína e a leucina, que estavam pacientemente à espera na corrente sanguínea, podem finalmente entrar no interior da célula muscular. Uma vez lá dentro, e só então, é que estes tijolos e o engenheiro-chefe podem começar a trabalhar efetivamente na construção de novas fibras musculares. Agora compreendem a importância vital dos hidratos de carbono? Se vocês se recusam a comer aquela pequena porção de arroz, aquele pãozinho ou aquela banana, a chave da insulina nunca será produzida em quantidade suficiente. Os vossos caros e nutritivos camarões, o pato e a farinha de amêndoa, esses tijolos e engenheiros-chefes de primeira qualidade, ficarão eternamente à porta da célula muscular, sem poder entrar. Eventualmente, serão processados e eliminados, sem nunca terem cumprido a sua missão. Não é uma perda e um desperdício revoltante. E um alerta especial para os idosos que, no afã de perder peso, eliminam os hidratos de carbono da sua dieta. Quando privam o vosso corpo de hidratos, ele entra num estado de alarme de fome. Pensando que há escassez de energia, o vosso corpo, numa estratégia de sobrevivência, prioriza a queima dos vossos preciosos músculos para obter energia, em vez de queimar a gordura acumulada. Assim, vocês observam um fenômeno terrível. O peso na balança pode até não variar muito, mas a vossa força diminui drasticamente. Isto acontece porque estão a perder o vosso bem mais valioso, os músculos, enquanto a gordura que tanto desejam eliminar permanece intacta. Portanto, a partir de hoje, é imperativo que reintegrar os hidratos de carbono na vossa dieta de forma inteligente e equilibrada. Quando comerem um estufado de camarão, acompanhem com uma pequena porção de arroz ou uma fatia de pão alentejano. Quando beberem o vosso batido de farinha de amêndoa, comam uma banana ou umas tostas. Essa porção de hidratos é a vossa chave de ouro, o passaporte para que os nutrientes cheguem onde precisam, aos vossos músculos. O meu plano de ação Músculos Novos, Vida Nova, 5 passos simples e efetivos para um vídeo de 30 minutos. Agora que a teoria está clara, vamos passar à prática. Apresento-vos o meu plano de ação Músculos Novos, Vida Nova, um guia de 5 passos extremamente simples e fácil de implementar na vossa rotina diária em Portugal. Não precisam de comer todos estes alimentos todos os dias. Basta seguir esta estrutura flexível e os resultados, garanto-vos, superarão as vossas expectativas. Primeiro passo: o despertar muscular. Manhã. Ao acordar, a primeira coisa a fazer antes de qualquer outra é beber um copo grande, cerca de 250 ml, de água morna. Isto ajuda a reativar o metabolismo e a hidratar o corpo após o sono. Pequeno almoço, ou até 30 minutos depois. Preparem o vosso elixir dourado. Num copo de bebida de amêndoa sem açúcar, ou outra bebida vegetal, se preferirem, adicionem 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de amêndoa. Meçam vigorosamente até obter uma consistência suave e cremosa. A chave essencial: acompanhem este elixir com uma banana média, uma fatia de pão de cereais ou uma pequena porção de aveia. O objetivo é fornecer os hidratos de carbono que vão ativar a insulina. Por que este passo? Este é o vosso motor de arranque diário para a síntese muscular. A farinha de amêndoa oferece proteína concentrada e cálcio, enquanto a banana ou o pão fornecem os hidratos necessários para a chave da insulina. O vosso corpo estará em modo de construção muscular desde o início do dia, um impulso energético e anabólico que se prolongará por várias horas. Segundo passo: o impulso do meio-dia. Almoço. Frequência:
2 a 3 vezes por semana não precisa ser diário. O prato principal. Preparem uma porção de 100 gramas de carne de pato estufado, equivalente à palma da vossa mão, sem a pele. Podem comprar a carne já cozida e desfiada, em alguns talhos ou supermercados para maior conveniência. O companheiro indispensável. Acompanhem o pato estufado com uma pequena taça de arroz branco ou integral, cerca de 4 colheres de sopa, ou 2 a 3 batatas cozidas médias. A leucina do pato precisa destes hidratos, o líquido precioso. Não desperdicem o caldo do estufado. Ele é rico em colagênio, um verdadeiro bálsamo para as vossas cartilagens e pele. Por que este passo? O pato rei da leucina, juntamente com a chave de hidratos, é a combinação perfeita para reabastecer as energias e continuar a reparação muscular. Os benefícios para as articulações são um bônus inestimável. Terceiro passo: a reparação noturna, jantar. Frequência: igualmente, 2 a 3 vezes por semana. O prato principal. Preparem 5 camarões de tamanho médio, grelhados ou salteados com um pouco de azeite e alho. Se possível, e se gostarem, podem até adicionar a uma pequena sopa de legumes para o jantar. O companheiro indispensável. Novamente a chave. Uma fatia de pão, uma pequena porção de arroz ou até mesmo os hidratos que vêm da sopa de legumes. A proteína de alta absorção do camarão e a arginina necessitam desta porta aberta. Por que este passo? A alta absorção proteica do camarão, combinada com a ação vasodilatadora da arginina, trabalhará incansavelmente enquanto vocês descansam, reparando as fibras musculares danificadas durante o dia. Quarto passo: o combustível essencial, hidratação constante. Quantidade: devem beber no mínimo 1,5 litros de água por dia. Como beber? Não é uma questão de beber um garrafão de uma vez. A estratégia é beber poucas quantidades, mas frequentemente. Uma boa rotina seria: um copo ao acordar, um copo após o pequeno almoço, um copo antes do almoço, um copo após o almoço, um copo antes do jantar e um copo 1 hora antes de dormir. 6 copos grandes e já atingiram o objetivo sem esforço. Por que este passo? A água é o solvente universal do vosso corpo, para metabolizar, transportar e absorver eficientemente toda a proteína e nutrientes que estamos a discutir. A água é absolutamente crucial. Sem uma hidratação adequada, a eficiência de absorção dos nutrientes diminuirá drasticamente e os vossos músculos não conseguirão realizar os seus processos biológicos de forma ótima. Quinto passo: a ativação gentil. Antes de dormir. Duração: apenas 3 minutos. Na cama, exercícios simples. Elevação da perna reta. Deitados de costas na cama, estendam uma perna e levantem-na lentamente até ao ponto mais alto que conseguirem sem sentir dor. Mantenham por 10 segundos e baixem devagar. Troquem de perna. Repitam 5 vezes para cada perna. Abraçar o joelho ao peito. Ainda deitados de costas, dobrem um joelho e puxem-no suavemente em direção ao peito, usando as mãos. Mantenham por 10 segundos e estendam a perna. Troquem de perna. Repitam 5 vezes para cada perna. Por que este passo? Embora o exercício físico intenso deva ser feito com acompanhamento profissional, estes alongamentos suaves antes de dormir não são para desgastar, mas sim para ativar suavemente os músculos. Eles servem como um sinal para o corpo, preparando os músculos para o processo de recuperação e crescimento que ocorre durante o sono. É uma mensagem de prontidão para a vossa musculatura, maximizando os benefícios da proteína que consumiram durante o dia. Conclusão final e agradecimento profundo. Caros amigos, espero sinceramente que a partilha de hoje tenha iluminado um caminho novo e mais eficaz para a saúde muscular, desmistificando velhos conceitos e capacitando-vos com conhecimento prático. Vamos, por favor, fixar os pontos mais importantes para que não haja dúvidas. Parem com o desperdício. Abandone a ideia de que ovos e queijo fresco são os pilares da vossa suplementação proteica principal. Eles carecem daquele engenheiro-chefe crucial, a leucina, tornando a maior parte da proteína ineficaz. Abram a porta aos 3 salvadores musculares. Integrem na vossa dieta. Camarão, pela sua absorção excepcional, e pela arginina, que melhora o fluxo de nutrientes para os músculos. Pato, sem pele. O verdadeiro rei da leucina, um construtor muscular incomparável. Farinha de amêndoa. Uma fonte concentrada de proteína e um verdadeiro super-herói de cálcio. A regra de ouro inegociável.
Ao consumir qualquer uma destas proteínas, ou de facto qualquer proteína, não se esqueçam dos hidratos de carbono. Uma pequena porção de arroz, pão, batata ou uma banana é a vossa chave de ouro para ativar a insulina e abrir as portas das células musculares. Sem esta chave, por mais cara e rica que seja a vossa proteína, ela será, em grande parte, desperdiçada. E para vos guiar, lembrem-se do plano de ação Músculos Novos, Vida Nova, manhã. Elixir de farinha de amêndoa, com bebida vegetal mais uma banana ou pão. Almoço 2-3x semana, pato estufado sem pele, mais arroz ou batatas mais caldo. Jantar 2-3x semana. Camarão grelhado, salteado mais arroz ou pão. Todo o dia. Beba pelo menos 1,5 litros de água, em pequenos goles. Antes de dormir. 3 minutos de alongamentos suaves na cama. Amigos, pensem no futuro que desejam para vocês. Será uma reforma vivida na cadeira de rodas, dependente, confinado ao lar? Ou será uma vida plena, com a liberdade de caminhar pelas ruas de cidades históricas, de desfrutar de uma caminhada pela serra, de viajar para onde o coração vos levar, sem a preocupação da fraqueza ou da dor? Esta escolha não é deixada ao acaso ou ao destino. Ela começa com pequenas, mas poderosas, decisões que tomam hoje e amanhã. Comecem, quem sabe, com aquele batido de farinha de amêndoa pela manhã. Agradeço profundamente a vossa atenção e confiança no meu canal. A partilha de conhecimento é o primeiro passo para uma vida mais saudável e feliz. Se este vídeo vos tocou, se sentiram que aprenderam algo valioso, por favor, deixem o vosso gosto e partilhem-no. Partilhem-no com os vossos pais, os vossos avós, os vossos amigos. Façam com que esta mensagem chegue a todos os portugueses que precisam de recuperar a sua força e a sua independência. Até o nosso próximo encontro, cuidem-se e celebrem a vida com músculos fortes.